E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho a respeito de sistemas lineares, um conteúdo muito importante, né, que cai bastante no Enem e em vários vestibulares. Espero que vocês gostem e se gostarem, por favor, dê um like no vídeo, compartilhe o canal com os amigos, vamos fazer o canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas lineares. E dentre os sistemas lineares, a gente vai dar um enfoque total a respeito da resolução de sistemas aplicados a problemas, que é super importante, ok? Então vamos lá. Então, por exemplo, para se deslocar de casa até o trabalho, um trabalhador percorre 550 quilômetros por mês. Para isso, em alguns dias, ele utiliza um automóvel e em outros uma motocicleta. Considerando que o custo do quilômetro rodado é de 21 centavos para o automóvel e de 7 centavos para a motocicleta, calcule quantos quilômetros o trabalhador deve andar em cada um dos veículos para ter um custo total mensal de R$ 70. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar de X a quantidade de quilômetros percorridos com o carro, ok? E nós vamos chamar de Y a quantidade de quilômetros percorridos com a motocicleta, ok? Bom, segundo o texto, está dizendo que ele percorre 550 quilômetros por mês. Então, X mais Y é igual a 550. O custo do quilômetro rodado no carro é de 21 centavos. Então, se ele rodar X quilômetros, ele vai gastar 21 centavos vezes X. 21 centavos seria 0,21 do real, né? 0,21 do real multiplicado por X, que é a quantidade de quilômetros rodados. Mais 7 centavos é 0,07 do real. Então, se ele percorreu Y quilômetros de moto, ele vai gastar 0,07 vezes Y. Isso é igual a R$ 70. Portanto, a gente está diante desse sisteminha aqui. Ó. Ok. O que a gente pode fazer, por exemplo, é tentar simplificar essa segunda equação aqui. Ó. E aí eu vou fazer o seguinte nessa segunda equação. Eu vou dividir todos os termos dessa equação por menos 0,07. Olha o que vai acontecer. Então a gente vai pegar 0,21 e dividir por menos 0,07. Nós vamos pegar 0,07y e dividir por menos 0,07. E vamos pegar 70 e vamos dividir por menos 0,07. Essa equação vai ser a seguinte. 0,21 dividido por menos 0,07 vai dar menos 3x. 0,07y dividido por menos 0,07 dá menos y. E 70 dividido por menos 0,07 dá menos 1000. Ok? E aí a gente pode pegar essa equação e colocar junto da outra. Ó. A outra equação é x mais y igual a 550. Percebeu por que eu dividi a segunda equação toda por menos 0,07? Porque aí a gente agora tem menos y na equação de cima e mais y na equação de baixo. Quando a gente somar essas duas equações, a gente vai cortar o y e aqui vai ficar menos 2x e aqui vai ficar menos 450. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter então que o nosso x vai dar 225 km. Essa é a distância percorrida no carro. Agora, para a gente achar a distância percorrida na moto, a gente substitui na primeira equação, por exemplo. Substituindo aqui ó, na primeira equação, a gente vai ter 225 mais y é igual a 550. Então, o nosso y, passando 225 para lá, ó, 550 menos 225 vai dar 325 km. Então, esse aqui percorrido no carro e esse aqui percorrido na motocicleta. Ok? Questãozinha clássica, né, de sistemas lineares. Outra questão. Um teatro colocou à venda ingressos para um espetáculo com 3 preços diferentes de acordo com a localização da poltrona. Esses ingressos, a depender do preço, apresentavam as cores azul, branco e vermelho. Observando que a gente tem 4 pessoas na fila, né, da bilheteria, constatou-se o seguinte, que a primeira comprou 2 ingressos azuis, 2 brancos, 1 vermelho e gastou R$ 160. A segunda, 2 ingressos brancos, 3 vermelhos e gastou R$ 184.
A terceira pessoa comprou 3 ingressos brancos, 2 vermelhos e gastou R$ 176 reais. Sabendo que a quarta pessoa comprou apenas 3 bilhetes azuis, calcule em reais o quanto ela gastou. Legal. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar de X o preço do bilhete azul, do ingresso azul. Nós vamos chamar de Y o preço do ingresso branco. E vamos chamar de Z o preço do ingresso vermelho. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir montar um sistema. Tá vendo? Primeira pessoa comprou 2 ingressos azuis, 2 ingressos brancos e 1 ingresso vermelho e gastou 160. Então, vamos equacionar isso. Ó. 2 ingressos azuis pagou 2x. Mais 2 ingressos brancos pagou 2y. 1 ingresso vermelho pagou 1z. Essa soma vai ter que dar R$ 160 reais, ok? A segunda comprou 2 ingressos brancos, então pagou 2y. 3 ingressos vermelhos, então pagou 3z. Essa soma tem que dar o total que ela gastou, R$ 184 reais, ok? A terceira pessoa comprou 3 ingressos brancos, então gastou 3y, mais 2 ingressos vermelhos, aí gastou mais 2z. Dando um total de R$ 176 reais. Bom, o que a gente vai ter que fazer, pessoal, é resolver esse sisteminha aqui para a gente achar o preço de cada ingresso. Aí depois a gente vê o quanto que a quarta pessoa gastou, sabendo que ela comprou 3 ingressos azuis. Beleza, então temos que resolver esse sistema. Observe o seguinte, a primeira equação ela está com 3 incógnitas, a segunda e a terceira equações elas estão sem o x. Ah, que legal, então eu vou partir da resolução dessas 2 equações de baixo aqui, ó. Isso vai ajudar bastante, quer ver? Olha só o que a gente pode fazer. Eu posso pegar, por exemplo, essa equação aqui, ó, e multiplicá-la por menos 2. Porque aí eu fico com menos 6z aqui, ó, como coeficiente. E eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, por 3. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito de sistemas lineares. Vamos lá? Nessa aula, basicamente, o que... Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito de sistemas lineares. Basicamente, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre resolução de sistema, regra de Cramer e discussão de sistema. Vamos lá? Olha só. Então, vamos começar resolvendo o sistema aplicado à resolução de problemas. Ou seja, a gente tem um probleminha que a gente vai equacionar esse problema, a gente vai cair no sistema e a gente vai resolver esse sistema. Então, por exemplo, para se deslocar de casa até o trabalho, um trabalhador percorre 550 km por mês. Para isso, em alguns dias, ele utiliza um automóvel e em outros uma motocicleta. Considerando que o custo do quilômetro rodado é de 21 centavos para o automóvel e de 7 centavos para a motocicleta, calcule quantos quilômetros o trabalhador deve andar em cada um dos veículos para ter um custo total mensal de R$ 70 reais. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar de X a quantidade de quilômetros percorridos com o carro, ok? E nós vamos chamar de Y a quantidade de quilômetros percorridos com a motocicleta. Ok? Bom, segundo o texto, está dizendo que ele percorre 550 quilômetros por mês. Então, X mais Y é igual a 550. O custo do quilômetro rodado no carro é de 21 centavos. Então, se ele rodar X quilômetros, ele vai gastar 21 centavos vezes X. 21 centavos, 0,20. 21 centavos seria 0,21 do real, né? 0,21 do real multiplicado por X, que é a quantidade de quilômetros rodados, mais 7 centavos é 0,07 do real. Então, se ele percorreu Y quilômetros de moto, ele vai gastar 0,07 vezes Y. Isso é igual a
R$ 70. Portanto, a gente está diante desse sisteminha aqui, ó. Ok. O que a gente pode fazer, por exemplo, é tentar simplificar essa segunda equação aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte nessa segunda equação. Eu vou dividir todos os termos dessa equação por menos 0,07. Olha o que vai acontecer. Então a gente vai pegar 0,21 e dividir por menos 0,07. Nós vamos pegar 0,07y e dividir por menos 0,07. E vamos pegar 70 e vamos dividir por menos 0,07. Essa equação vai ser a seguinte. 0,21 dividido por menos 0,07 vai dar menos 3x. 0,07y dividido por menos 0,07 dá menos y. E 70 dividido por menos 0,07 dá menos 1000. Ok? E aí a gente pode pegar essa equação e colocar junto da outra. Ó. A outra equação é x mais y igual a 550. Percebeu por que eu dividi a segunda equação toda por menos 0,07? Porque aí a gente agora tem menos y na equação de cima e mais y na equação de baixo. Quando a gente somar essas duas equações, a gente vai cortar o y e aqui vai ficar menos 2x e aqui vai ficar menos 450. Multiplicando por menos 1, a gente vai ter então que o nosso x vai dar 225 km. Essa é a distância percorrida do carro. Agora, para a gente achar a distância percorrida na moto, a gente substitui na primeira equação, por exemplo. Substituindo aqui ó, na primeira equação, a gente vai ter 225 mais y é igual a 550. Então, o nosso y, passando 225 para lá, ó, 550 menos 225 vai dar 325 km. Então, esse aqui percorrido no carro e esse aqui percorrido na motocicleta. Ok? Questãozinha clássica, né, de sistemas lineares. Outra questão. Um teatro colocou à venda ingressos para um espetáculo com três preços diferentes de acordo com a localização da poltrona. Esses ingressos, a depender do preço, apresentavam as cores azul, branco e vermelho. Observando que a gente tem 4 pessoas na fila, né, da bilheteria, constatou-se o seguinte, que a primeira comprou 2 ingressos azuis, 2 brancos, 1 vermelho e gastou R$160. A segunda, 2 ingressos brancos, 3 vermelhos e gastou R$184. A terceira pessoa comprou 3 ingressos brancos, 2 vermelhos e gastou R$176. Sabendo que a quarta pessoa comprou apenas 3 bilhetes azuis, calcule em reais o quanto ela gastou. Legal. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos chamar de X o preço do bilhete azul, do ingresso azul. Nós vamos chamar de Y o preço do ingresso branco. E vamos chamar de Z o preço do ingresso vermelho. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir montar um sistema, tá vendo? A primeira pessoa comprou, ó, 2 ingressos azuis. Que A2? Ó, a primeira pessoa comprou 2 ingressos azuis, 2 ingressos brancos e 1 ingresso vermelho e gastou 160. Então vamos equacionar isso. Ó. 2 ingressos azuis pagou 2x. Mais 2 ingressos brancos pagou 2y. 1 ingresso vermelho pagou 1z. Essa soma vai ter que dar R$160, ok? A segunda comprou 2 ingressos brancos, então pagou 2y. 3 ingressos vermelhos, então pagou 3z. Essa soma tem que dar o total que ela gastou, R$184, ok? A terceira pessoa comprou 3 ingressos brancos, então gastou 3y, mais 2 ingressos vermelhos, aí gastou mais 2z, dando um total de R$176. Bom, o que a gente vai ter que fazer, pessoal, é resolver esse sisteminha aqui para a gente achar o preço de cada ingresso. Aí depois a gente vê o quanto que a quarta pessoa gastou, sabendo que ela comprou 3 ingressos azuis. Beleza, então temos que resolver esse sistema. Observe o seguinte, a primeira equação ela está com 3 incógnitas, a segunda e a terceira equações elas estão sem o x. Ah, que legal, então eu vou partir da resolução
dessas duas equações de baixo aqui, ó. Isso vai ajudar bastante, quer ver? Olha só o que a gente pode fazer. Eu posso pegar, por exemplo, essa equação aqui, ó, e multiplicá-la por menos 2. Porque aí eu fico com menos 6z aqui, ó, como coeficiente. E eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, por 3, que aí eu fico com mais 6z aqui, ó. Menos 6z em cima e mais 6z embaixo vai cortar. Então vamos lá, vamos reescrever as duas equações após a multiplicação dos coeficientes. Então vamos multiplicar todo mundo aqui por menos 2. Então vai ficar assim, ó, menos 4y menos 6z igual a menos, multiplicando 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Aí 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então dá menos 368. Multiplicando a de baixo agora tudo por 3, vai ficar 9y. Aqui vai ficar mais 6z. E aqui vai ficar ó, 3 vezes 6, 18. Aí 1. 3 vezes 7, 21 e 1, 22. Vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Somando as duas equações, a gente vai ter o seguinte. Ó, o 6z e o menos 6z vão cancelar. Aqui vai ficar 5y. E aqui vai dar 528 menos 368. Então vai ficar 8 menos 8 deu 0. 12 menos 6 vai dar 6. 4 menos 3 dá 1. Portanto, o nosso y vai dar exatamente R$ 32,00. Esse é o valor do ingresso branco. Vamos substituir esse y, por exemplo, nessa equação aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, 2 vezes 32 mais 3z igual a 184. Daqui a gente tira o seguinte, ó, 64 mais 3z é igual a 184. Então, 3z vai ser o seguinte, ó, passando 64 para cá, 184 menos 64 dá 120. Portanto, o nosso z é 120 dividido por 3, exatamente R$40,00. É o preço do vermelho. Bom, eu quero saber o preço do ingresso azul. Então, eu vou pegar esses dois valores que eu acabei de descobrir aqui e jogar lá na primeira equação. Vamos lá? Então, vai ficar assim, ó, 2x mais 2 vezes y, 2 vezes 32, mais z, 40. Isso é igual a 160. E aí ficamos com o seguinte, ó, 2x mais 64 mais 40 igual a 160. 2x, 64 com 40 dá 104. Nós vamos passar para o outro lado, 60 menos 104 dá 56. Portanto, o valor do x aí é 56 dividido por 2, R$28,00. A pergunta do problema é a seguinte, sabendo que a quarta pessoa comprou 3 ingressos azuis, se ela comprou 3 ingressos azuis, essa quarta pessoa, né? Essa quarta pessoa, ela vai gastar quanto? 3 vezes 28. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. Então, essa pessoa vai gastar exatamente R$84,00. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!